Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 822 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP, Luiz Paulo. E estamos aqui na carta de Apocalipse. Vamos à última mensagem de Jesus às 7 igrejas, ou seja, vamos à mensagem que ele tem para a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Bom, olha só, gente, que forte. Falando um pouquinho de Laodiceia, era uma cidade riquíssima, talvez a mais rica de todas, tanto que no ano 60 depois de Cristo ela passou por um incêndio. Roma quis ajudá-la financeiramente e ela negou essa ajuda, não quis receber essa ajuda. Ela era muito próspera, tinha muita coisa de tecidos, né? Muito comércio fortíssimo. Também tinha uma medicina muito avançada. Diz aqui no estudo que eu fiz que ela criou um colírio que conseguia curar uma doença de vista também. Então a medicina era avançada. E tinha muitos templos, né? Templos a Zeus, templo a Cibele, a deusa Cibele, Deus Zeus, né? O deus dos deuses, né? Enfim, essa bobeira toda aí que essa mitologia acreditava, e esses deuses com D minúsculo. Então, vamos lá, olha a mensagem de Jesus. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Amém? Então, está falando de quem? De Jesus, sempre Jesus, testemunha fiel, verdadeira, o Amém. Olha aí, mais títulos de Jesus, né? Quantos títulos ele tem? Aquele por meio de quem Deus Pai criou todas as coisas. Amém? Versículo 15 diz assim, Apocalipse 3. Eu sei o que vocês têm feito. Está falando para as pessoas da igreja. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Outro detalhe sobre Laodiceia. A rede de águas, né, que eles tinham acesso eram águas mornas. Talvez até por isso ele usou essa expressão aqui: vocês não são nem frios e nem quentes, né? Então você já bebeu água morna? Dá vontade de, sei lá, né? Não sei. Mas ele usou aqui esse termo, né? A ponto de vomitá-los. Eu preferiria que vocês fossem quentes, lógico, ou frios. E hoje a gente vê muita gente assim que está numa religiosidade, né? Está indo para a igreja, vai lá, mas sinceramente não tem comunhão com Deus. Isso é muito condenado por Jesus, tá? E ele continua no versículo 16: mas porque são apenas mornos, nem frios... esse eu já li. Vou logo vomitá-los da minha boca. Versículo 17: vocês dizem... Olha aí o que eles dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Olha aí, uma cidade onde provavelmente o padrão de vida, de riqueza era muito alto. E eles, provavelmente esses membros eram membros ricos da igreja. E eles falavam: nós estamos ricos, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são... Olha essas 5 palavrinhas aqui que Jesus vai falar: miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Vou repetir: miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E eles achavam que tinham tudo o que precisavam, achavam que estavam ricos. Por isso, gente, Jesus está sempre trazendo essa questão do perigo da riqueza. A riqueza, ela traz uma falsa sensação, uma sensação, né, que é falsa, uma sensação de que está tudo bem, que você pode tudo, que você está no controle de tudo. E isso é uma cilada, porque se você não tiver
a convicção de que você não é nada e que tudo pertence a Deus, que a tua vida pertence a Deus, que foi Ele que deu e nada é seu, tudo é dele, você está numa sensação de que você está como se você fosse um Deus. Você é o próprio Deus seu, porque você tem tudo. Né? Então, o que Jesus fala? Vocês não sabem, vocês são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E olha o que ele continua falando, versículo 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Para que sejam de fato ricos. O que é esse ouro puro que ele está falando? Gente, ele está falando de algo espiritual aqui. Porque o material, eles já tinham. O ouro material, eles já tinham. Mas ele está falando ouro puro. O que é o ouro puro? É a riqueza espiritual. Talvez ele está falando de fé, talvez ele está falando de amor, talvez ele está falando de esperança, de uma comunhão intensa com Deus, eu não sei. Mas ele está falando de algo que não é material. Ele está falando, comprem ouro puro, ouro verdadeiro, para que sejam de fato ricos. Amém? E lembra que lá para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, ele fala, vocês são pobres, mas de fato vocês são ricos. Porque aquela igreja lá, ao contrário dessa de Laodiceia, aquelas pessoas elas não tinham uma situação financeira boa, né? Financeiramente eles eram realmente pobres, mas eles eram de fato o quê? Ricos, porque eles tinham comunhão, tanto que eles não têm nenhuma repreensão, só elogio, só elogio, só elogio, parabéns, continuem firmes. E esses aqui é o contrário daquela igreja de Esmirna. E ele fala assim, além de comprar ouro puro, para que sejam de fato ricos, ele continua, e comprem também roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Provavelmente a riqueza trazia o quê? Imoralidade, a facilidade de relacionamentos sexuais, de comprar, né, prostituição e etc. Então assim, comprem roupas brancas. Ou seja, está falando aqui de santidade. Roupas brancas sempre está se referindo a quê? Santidade, pureza. Para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Porque fala aqui que eles eram nus, né? Eles eram o quê? Infelizes, pobres, nus e cegos. Né? Esses últimos três aqui, pobres, nus e cegos. Então, sobre pobre ele fala assim, então compra ouro puro, né? Nus ele fala, compra vestes brancas. E cegos ele fala aqui, comprem também colírio para os olhos, a fim de que vocês possam ver. Eles estavam numa cegueira espiritual. A riqueza ela traz isso também, a desobediência traz isso, uma cegueira espiritual. Né? E por coincidência, né? Lógico que não é coincidência, mas aquela cidade, como eu falei, ela havia produzido um colírio poderoso para curar um problema de vista. Mas a vista que ele está falando aqui, a cegueira que ele está falando, não é uma cegueira natural, porque eles enxergavam muito bem, né? Até com esse colírio, né, que eles desenvolveram lá. Mas ele está falando aqui de um colírio espiritual, e ele está falando de você ver espiritualmente as coisas, porque eles estavam cegos espiritualmente falando. Então comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver de fato. Amém? E o versículo 19, gente, olha, depois de tanta coisa ruim que Jesus falou a respeito dessa igreja, olha o versículo 19, para mim uma das expressões maiores de amor de toda a Bíblia. Lógico que a gente encontra várias outras, né, mas essa me chama muita atenção. Olha o que ele fala. Jesus, né, eu corrijo e castigo todos os que amo. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Cara, olha o que ele está falando. Eu amo vocês, em outras palavras. Eu estou falando isso por amor. Recebam essas palavras de correção com amor. Eu estou falando isso para que vocês corrijam. Eu estou falando isso porque eu amo vocês. Ele fala assim, eu corrijo e castigo os que eu amo. Porque se ele não amasse, ele nem corrigiria. Olha os povos que estavam, né? Você vê lá Canaã,
Ele nem falava com esse povo. Por quê? Porque era um povo que nem tinha comunhão com Deus. Nem ouvia, mas aqui não, é um povo que começou bem, é um povo que buscou a presença de Deus, foi, né, vamos dizer assim, para a igreja, conheceu a Jesus e de repente o perigo da riqueza, de repente eles ficaram mornos, eles ficaram religiosos e trocaram o quê? A presença e a comunhão com Deus pelo quê? Pela sensação de riqueza, pela sensação de bem-estar, de que tinham tudo o que precisavam. E ele fala, eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Gente, eu vejo muitas pessoas falando que Deus não castiga. Gente, Deus castiga, sabe por quê? Porque Ele ama, como um pai castiga o filho por amor. Não é por maldade, é porque Ele quer a correção. Ele quer que o filho haja e faça a coisa certa, assim como Deus quer que nós façamos a coisa certa. Por isso que Jesus está falando isso. Então, portanto, ele fala, levem as coisas a sério e se arrependam. E o versículo 20, famoso versículo 20, citado, eu já citei esse versículo, sei lá, centenas de vezes. Escutem, olha que lindo, ele fala, eu estou à porta e bato. Jesus está falando, eu estou à porta e bato. Ele estava de fora da igreja, gente. Ele estava do lado de fora da igreja. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, eles estavam não só cegos, nus, eles estavam surdos também, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Que amor é esse? Um povo sujo, um povo todo errado, que não tem um elogio, e Jesus fala, olha, se você ouvir minha voz e abrir a sua porta, eu vou entrar. Me chama para entrar, eu vou entrar. Então muitas vezes a gente está pensando, eu tenho que corrigir todos os meus erros para depois me acertar com Jesus. Não, escuta a voz dele, abre a porta, deixa ele entrar, que ele vai tratar. É do jeito que você está aí. Aceita Jesus do jeito que você está. Eu sou um miserável pecador, eu sou cego, eu sou nu, eu sou miserável, eu sou um infeliz. Aceita Jesus, abre a porta, porque Ele vai transformar. Você não precisa se transformar primeiro para depois aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus para que Ele transforme a sua vida. Amém? Faça isso e Ele vai entrar na sua casa. Ele vai jantar, Ele vai ter comunhão com você e você com Ele. Você vai conhecer aquele que transforma a água em vinho, aquele que transforma a tristeza em alegria, aquele que vai trazer uma vida e uma vida em abundância. Amém? Você recebe isso? E no versículo 21 diz assim, aos que conseguirem a vitória. Olha isso, você pode estar fazendo tudo errado, mas você ainda pode conseguir a vitória. É só você abrir a porta do seu coração. Jesus vai entrar e fala que aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Uau! Ou seja, você está ao lado de Jesus que está ao lado de Deus Pai. Você vai conseguir esse direito, este lugar de honra, mesmo depois de ter feito tantas coisas erradas. Versículo 22, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Pai. Que amor é esse? Um amor que nos corrige, um amor que nos castiga, um amor que quer o nosso melhor, um amor que quer o nosso arrependimento, um amor que quer estar conosco, quer jantar, quer ter momentos de comunhão. Pai, perdoa, Pai, somos miseráveis, pecadores, mas o Senhor mesmo assim nos ama, nos exorta e nos corrige. Entra na nossa casa, Jesus, abrimos o nosso coração, aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Obrigado por tanto amor. Então é isso, pessoal. Forte, né? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, iniciando agora o capítulo 4 de Apocalipse. Amém? Vamos lá, um capítulo maravilhoso, cheio de novidades. Vamos comigo, compartilha, gente. Semeia essa semente no coração das pessoas. Você vai estar semeando a palavra de Deus.